Boa noite a todos, aos nossos corações, paz e graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeçamos a Jesus e a Deus nosso Pai a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje pela doutrina espírita, essa doutrina reveladora que numa fusão decodificadora com o Evangelho nos dá esclarecimento, suporte, sustentação, força, discernimento para que nós possamos abraçar as nossas causas, as nossas lutas, as nossas dores, com segurança, para podermos trilhar as nossas encarnações. Que Jesus ilumine e abençoe cada coração que se faça presente nesta casa, nesta noite. Que assim seja. Então, como o Fernando nos leu, nosso tema é Espíritos Errantes e os Mundos Transitórios. Falaremos da vida espiritual e como os espíritos fruem dessas possibilidades de visitar e estar em mundos que não só a Terra, né? E quando nós falamos em espíritos errantes nessa conceituação espírita, não é a que muitos de nós têm, não é? O errante no sentido de errar, de cometer erros, e sim errante no sentido de vagar, perambular, jornadear, esperar, aguardar. Não é? E Kardec também nessa questão 225, que ele está na relação, né, mas não foi lida, né, pelo tempo. Na questão 225 ele pergunta se o espírito errante é um espírito inferior. E ele responde que não, que há muitos bons espíritos e espíritos superiores na condição de errantes, ou seja, no mundo espiritual, vivenciando seus estágios na vida espiritual e aguardando os momentos de encarnação. Nós temos vários exemplos que nós conhecemos e até militamos com eles, né? Dr. Hermann é um espírito errante. Kardec, Leon Denis, né? Eurípides Barçanufo, que foi lido aqui o texto, né? Então são espíritos errantes, ainda vivenciando as suas experiências e seus trabalhos no mundo espiritual e reencarnarão em oportunidades vindouras. E quando nós raciocinamos com essa questão de estarmos no mundo espiritual ou entendermos que o mundo espiritual é o que nos aguarda, nós ficamos um tanto quanto ansiosos, não é assim? Porque estamos vivenciando o corpo e muitos de nós, por vezes, nos imiscuímos tanto no corpo que até esquecemos que somos espíritos. E aí, por vivenciarmos o corpo, essa sensação angustiante de deixá-lo, de sair dele, nos traz alguns questionamentos. Podemos ver da seguinte forma, às vezes, quando acordamos, fazemos a nossa higiene pessoal e nos miramos no espelho, quando nós nos olhamos, muitos de nós não nos olhamos muito tempo, né? Às vezes até por medo de nós mesmos. Mas façamos um exercício mirando-nos no espelho e façamos umas perguntas básicas. Como, por exemplo, quem sou eu? Por que estou aqui neste mundo? De onde eu vim? Para onde eu vou? E no momento dessas perguntas, continuem se mirando ao espelho. E aí vamos perceber umas sensações não muito confortáveis, porque o estado de ansiedade que se nos apresenta nesse momento é um estado muitas vezes de melancolia, da saudade do mundo espiritual. Porque aí nós percebemos que somos espíritos. Basta olharmos nos nossos olhos. E aí nós nos percebemos espíritos. E essas perguntas, elas repercutem, elas reverberam, ressoam no nosso íntimo de espírito. E aí as respostas
são simples, as que a doutrina espírita nos traz e nos dá como fundamento para o estudo e para o aprofundamento na doutrina. São respostas simples. Quem sou eu? Um espírito imortal. Por que eu estou aqui? Para evoluir, para me engrandecer, para crescer, para perceber-me na matéria e utilizar-me da matéria e do corpo como fundamento para o meu progresso e não me prendendo a ele, percebendo assim Deus e as suas leis. A matéria é para nós veículo para que nós percebamos Deus em nós e percebamos as suas leis. De onde eu vim? Do mundo espiritual. Para onde eu vou? Para o mundo espiritual. Para lá retornaremos sempre. E aí tem uma frase, uma assertiva também dos livros subsidiários espíritas, no livro Nosso Lar tem uma referência parecida, em que nos dá a nossa identidade. Mais ou menos assim. Sou um espírito imortal. A minha pátria é o espaço. E a minha vida, liberdade, na eternidade do amor de Deus. Aí nós resume tudo o que somos. Mas mesmo assim, por estarmos vivenciando a matéria, vivenciando o corpo, nós nos preocupamos para onde vamos. E aí, muitos de nós nos questionamos: o que será de nós, o que será de mim quando eu deixar esse corpo? Qual é o meu destino depois desse corpo? Para onde eu vou? Alguns de nós pensamos assim: eu quero ir para nosso lar, porque lá é um local de paz. Lá eu vou ter todo o sustentáculo necessário para que eu possa retornar à Terra. Então, imaginamos, desde já estamos plasmando nosso lar, não é? Mas na realidade, nós não precisamos fazer isso. Cair Bachutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, num capítulo que ele trata da verdade e a liberdade, ele traz reflexões em torno da nossa racionalidade, do quanto é importante para nós o pensar e o sentir, que são duas ferramentas que nós utilizamos para construir o nosso espaço vibratório, o nosso espaço de vida no mundo espiritual. Pensar e sentir. Se desencarnássemos todos aqui agora, com certeza estaríamos vivendo onde estamos pensando e sentindo neste momento. Então é importantíssimo o pensar e o sentir e, sobretudo, vigiar o que pensamos e o que sentimos a cada segundo. Porque nesses segundos do pensar e sentir, estamos construindo onde viveremos no mundo espiritual. A nossa ambiência, ela é construída com o que pensamos e sentimos. Caibar Chuto, então, ele nos dá uma frase muito interessante, que ele diz assim: todos os grandes pensamentos só podem ser assimilados se forem sentidos. E todos os nobres sentimentos só podem ser compreendidos se forem pensados. Então, olha só que ligação grande, intrínseca há entre o pensar e o sentir, e o quanto essas duas ações são para nós as ferramentas de trabalho aqui na carne para a construção do mundo maior, do nosso mundo no mundo espiritual. Então, o espaço vibracional que construímos pensando e sentindo será o nosso espaço de habitação no mundo maior. E aí, nós nos voltamos para essa questão do que somos, né? Se somos espíritos imortais, não somos o corpo, estamos num corpo. E aí nós buscamos nos textos dos evangelhos, na carta de Paulo e no Evangelho segundo o Espiritismo, duas reflexões. A primeira delas está na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que fala sobre a ressurreição, né? Um capítulo muito bonito, que traz reflexões muito interessantes sobre o que é a nossa vida depois que deixamos esse mundo, na visão de Paulo, uma visão muito simples, mas muito profunda do que é o ressurgir no mundo maior.
E ele nos traz, nos versículos 42 e 44 dessa carta, do capítulo 15, a seguinte assertiva frase, né? Falando da ressurreição. Ele faz uma comparação do nosso ressurgir com a semente de uma planta, né? Quando a planta ela ressurge para a vida, mesmo depois de ter definhado e deixado as suas sementes, ela ressurge na vida, naquela semente, frondosa, de uma outra forma, mas com os mesmos detalhes do que era na vida anterior, não é? Assim também é, assim ele diz então, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado no desprezo, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Então Paulo nos mostra aqui que temos um corpo espiritual, que não somos o corpo material. Estamos no corpo material. E ele deixa o detalhe assim: se somos semeados, plantados, numa ambiência de corrupção, ao ressurgirmos no mundo maior, no corpo espiritual, ressurgiremos incorruptíveis, porque vivemos no corpo à prova da corrupção e passamos por ela. E aí ressurgimos com a virtude da dignidade, né? Não seremos corruptíveis. E ele diz, se semeado no desprezo, ou seja, nos locais mais vis, das maiores dificuldades de vida, né, com os meios mais parcos, ressurge glorioso. E se é semeado na fraqueza, ele ressurge vigoroso. Então percebamos aí que a ambiência onde nós encarnamos, ou seja, esse solo fértil para que o espírito renasça com a virtude que ele foi plantado, são importantes para nós. E às vezes reclamamos da vida que vivemos, não é? O espaço que vivemos, a ambiência que vivemos, o país, a cidade, o bairro, o núcleo familiar, a parentela. Todo esse solo é fértil para que nós desenvolvamos aí as virtudes que nós almejamos na nossa vida espiritual antes de encarnar. E aí a gente é semeado no corpo, nesse solo fértil, na ambiência fértil. E nós mesmos nos cultivamos. E aí vem uma outra reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 6, item 5, quando o Espírito de verdade nos fala sobre a chegada dele, sobre a estada dele conosco. E tem uma frase dele que ele diz assim, o Espírito de verdade: orai e crede. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro, como uma árvore frondosa, não é? Então, a morte é a ressurreição. Não há morte, só o decesso do corpo, mas é a porta para que nós, espíritos, ressurjamos com as virtudes que nós cultivamos na vida carnal, no corpo. Então nós percebemos que a vida é transitória e que a verdadeira vida é a vida em espírito, a vida espiritual. Estaremos nesse migrar, no ir e vir ao mundo espiritual a todo tempo, e vir a esse mundo e retornar ao mundo espiritual há muitos e muitos tempos vindouros ainda, porque somos criaturas reencarnantes. E o nosso objetivo hoje aqui é reconhecer a vida espiritual como a verdadeira vida, onde, com a plena percepção do que nós necessitamos,
nós nos preparamos para os retornos às existências terrestres pelas misericórdias de Deus. Então, é no mundo espiritual, na nossa vida real, que nós nos preparamos para estarmos aqui buscando, cultivando, cultuando as virtudes que nós almejamos e planejamos no mundo espiritual. E nessas questões que o Fernando nos leu, nós separamos 3 pontos para reflexão, né? Que na realidade seria o contexto das questões do tema de hoje, que fala da erraticidade, ou seja, dos espíritos errantes e os mundos transitórios, como os espíritos errantes, ou seja, que estão vagando, né, no mundo transitório, no mundo espiritual, como nós espíritos podemos circular por outros mundos, que não necessariamente só a Terra. E a própria condição de estar errante, como isso acontece para a gente, como nós fazemos essa transição do estado carnal para o estado errante, ou seja, para a vida espiritual, para a erraticidade. E nós então conversaremos um pouco sobre a vida espiritual, sobre praticamente o foco do nosso estudo, né? O fulcro do nosso estudo. Falaremos um pouco sobre a reencarnação, que não há como desatrelar as duas, a vida espiritual da vida encarnado. Estamos a todo tempo migrando de um lado para o outro, não é? Aqui mesmo nas questões, ele pergunta, a primeira questão, a 223, ele pergunta se a reencarnação é imediata, não é? Nós vamos comentar sobre isso. Depois falaremos sobre os mundos transitórios. Falaremos um pouquinho sobre os mundos transitórios. A própria literatura codificada, né, de Kardec, ela não traz muitos detalhes não, mas as literaturas subsidiárias têm muito texto, muito campo para estudo sobre outros mundos, né? A pluralidade dos mundos. E adentrando então no tópico sobre a vida espiritual, que é a primeira, né? Na carta de Paulo aos Hebreus, e a carta de Paulo aos Hebreus traz uma observação. Quando Paulo escreve aos Hebreus, ele está buscando junto aos hebreus convertidos, ou melhor, que assimilaram a boa nova de Jesus, uma consolação, porque eles estão com um sentimento de perda, como se tivessem que abandonar a doutrina judaica, né, a lei de Moisés, e abraçar por completo a doutrina de Jesus, esquecendo-se dos costumes, dos ritos judaicos. Então eles se sentem muito desamparados. E Paulo escreve então aos Hebreus e faz um retrocesso desde de Abraão, Moisés, até chegar em Jesus, mostrando como as duas doutrinas estão muito ligadas e trazendo fundamentos de fé que a própria doutrina mosaica não trazia para os hebreus. Então, essa carta aos Hebreus é, na realidade, um ensaio sobre fé, que nós recomendamos a leitura muito, assim, ele fala da fé com muito critério, com muita clareza. Ele define fé, não é? Mas para a gente não se estender muito, nós não vamos entrar nesses aspectos da fé, mas o que interessa para nós a respeito da vida espiritual. Então, no capítulo 11, versículo 3, falando da fé e definindo a fé, ele diz assim: pela fé, nós reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. E Paulo não era espírita, hein? Porque esses versículos 1 e 3, na realidade, ele engloba toda a doutrina espírita, falando que as coisas visíveis se originaram do invisível. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o mundo real, o mundo causal, é a vida espiritual. Que esse mundo que nós estamos vivendo é o mundo das consequências. É um mundo transitório, que nos é necessário para alcançarmos objetivos muito prontos, muito definidos, que nós já planejamos antes de vir aqui. Então, o mundo causal, o mundo real, o mundo verdadeiro
é o mundo espiritual, a vida espiritual. Ah, mas eu estou vivendo uma ilusão? Não. Nós estamos vivendo consequências de decisões que nós tomamos no mundo espiritual e que planejamos no mundo espiritual. As doenças que planejamos, os corpos que planejamos, as famílias que planejamos, os locais, as ambiências onde nós fomos semeados para ressurgirmos, nascermos num corpo espiritual melhor, depurado do que estamos agora. Estamos num processo de depuração pelo corpo e pela ambiência do próprio planeta do que seremos na vida espiritual. Resplandeceremos, ressurgiremos refulgentes, muitos de nós iluminados, muitas vezes se desconhecendo, não é? E aí, quando falamos de vida espiritual, nós, na questão 226, já cabe uma definição em que Kardec pergunta se todos os espíritos podem ser errantes. E os espíritos dizem que não, que os espíritos puros não são espíritos errantes, não precisam mais do corpo, então não migram mais, não vão e voltam para mundos para poder reencarnar. Então ele divide, na nota dele, na questão 226, na nota de Kardec, ele diz assim: o estado do espírito durante o seu ciclo evolutivo. Ele pode ser um reencarnante, como nós, e estar encarnado, como nós, ou errante, desencarnado, como estaremos em breve. Falamos em breve porque é breve mesmo, viu? A nossa passagem por aqui é bem curta. 80 anos no mundo espiritual não é nada, né? Então, estou falando 80, mas estamos chegando a 120 já, né? Graças a Deus, viu, Adélia? Estamos chegando a 120. Eu falo para minha mãe também. Então, e aí a gente vê isso, que o verdadeiro mundo é lá, é do outro lado. E estamos errantes ou estamos encarnados, né? Reencarnantes que somos. E os puros não necessitam mais estar migrando, não reencarnam mais. Vivem na erraticidade, em trabalhos outros que estão muitos agora impulsionando, alavancando a humanidade. Muitos agora do lado de cada um de nós, nos auxiliando, nos trazendo consolo, nos fortalecendo no nosso equilíbrio para que possamos refletir nas situações de vida espiritual, né? E alguns aqui desencarnados, despertando para o que é a vida espiritual, entendendo que desencarnaram, que morreram, não é? Então, são lições importantíssimas para todos nós. Não importa em que estágio evolutivo estejamos na nossa caminhada evolutiva. E aí, quando estamos errantes, nós chegamos assim, de repente, estávamos encarnados e de repente estamos lá do outro lado, prontos para viver a vida espiritual. É assim? Não, porque Deus não é assim. De Deus nada é de supetão, né? Tudo acontece no tempo dele, tudo é no tempo de Deus. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8, que fala do tempo, o tempo de Deus. Não vou falar agora porque é longo e a gente vai perder tempo, mas leiam que é interessante. E aí, nesse tempo de Deus, quando nós estamos aqui amadurecendo no corpo, porque a cada segundo estamos morrendo, né? Para que nós, remorrendo, a gente ressurja no mundo espiritual, renasça no mundo espiritual, então é um processo de amadurecimento, para que a gente, nesse decesso do corpo, ou seja, nesse definhamento do corpo, nessa decrepitude, nós ressurjamos, ou seja, o corpo para nós é como se fosse um útero materno. Nós estamos pulsando aqui dentro, o espírito amadurecendo, e de repente a gente eclode no mundo espiritual. Só que esse desenlace nos traz um ponto morto, que é o que Leon Denis fala. Leon Denis, na Revista Espírita de outubro de 1927, tem uma comunicação dele. A comunicação se deu entre 8 e 9 da noite, logo após o desencarne dele. Então, Leon Denis desencarna e logo em seguida traz uma comunicação. Nem todos os espíritos têm essa capacidade, essa lucidez de, ao desencarnar, passar pelo estado de perturbação e já vir trazer uma comunicação. E o Leon Denis fez isso. E ele diz que entre
a vivência orgânica na Terra e a vivência no mundo espiritual, existe um ponto morto, que se chama de perturbação espírita, não é? Ele chama de ponto morto nessa comunicação dele. E ele traz com muitos detalhes o que aconteceu com ele nesse momento do desenlace, o processo de histogênese, né? Ou seja, ele formando o próprio perispírito dele. Ele sai, ele fala como se fosse um vapor, e depois ele mesmo se forma e toma a forma dele como era no corpo físico, né? Então, aí ele diz que há esse ponto morto. E Kardec, nas questões 163 a 165, ele fala do processo de perturbação, como acontece. E pergunta se o espírito tem consciência logo em seguida. Ele desencarnou, ele já tem consciência de que está no estado errante? De que é um espírito? De que está pronto para viver a vida espiritual? Não, nem sempre. Passamos por um processo como se fosse um amadurecimento, como se fosse um despertar de um sono profundo. Leon Denis, mesmo na vibração dele, no estágio evolutivo dele, ele diz que ele passa por esse ponto morto. E percebe nesse ponto morto os espíritos superiores trabalhando o desenlace, para que ele se desprendesse da massa física e pudesse, pela histogênese, né, formatar, recompor o corpo perispiritual como era no corpo físico. E aí ele relata isso. E mostra e Kardec também pergunta se isso acontece no mesmo grau, se dura ao mesmo tempo para todo mundo. Não, depende do grau de desmaterialização da criatura. Quanto mais materializados, mais presos ao corpo, mais tempo estaremos no processo de perturbação, que pode durar de algumas horas a anos, 5, 10, 15 anos, grudado, preso lá aos despojos do corpo. Tem um livro muito interessante que se chama... São dois, né, na realidade. É o livro Voltei, que fala de um espírito que é o Frederico Figner, que é espírita, tem uma visão espiritual, a dificuldade que ele teve nesse desenlace, no processo de perturbação, né? E outro livro é do espírito Alonso, por Abel Glasser, que é o médium, e é Crônica de um Despertar, que é o contrário. Ele era ateu e mostra o período de dificuldade que ele viveu preso ao corpo. Ele fica 5 anos preso aos despojos, lá no cemitério, vendo todo o processo de putrefação, de decomposição, vivendo aquelas dores, bem difícil. Então mostra os dois lados, né? Assim, dessa questão da perturbação e o tempo que demora, né? E aí a gente vê que isso vai depender muito dessa condição espiritual, de como nós estamos vivendo, se estamos evangelizados, se temos uma visão espiritual, uma doutrina que nos traga isso. Kardec pergunta na questão 165 se ser espírita e se a doutrina espírita nos ajuda no processo de perturbação. Os espíritos dizem que sim, mas o que importa é a prática do bem. A prática do bem vai nos definir esse tempo em que estaremos presos ao nosso corpo, imantados ao nosso corpo. Na realidade, a nossa luta aqui na Terra é para não nos imantarmos às coisas, ao corpo e às pessoas. Quanto mais nos imantamos, semelhante atrai semelhante, nós seremos atraídos pelo nosso próprio magnetismo àquelas coisas e àquelas pessoas. E a nossa dificuldade de nos desvencilharmos da Terra será muito maior, né? E aí, nesse despertamento no mundo espiritual, e é aí que nós vamos despertar como errantes, depois que passamos por esse processo, que podem ser horas ou anos, e aí despertamos no mundo espiritual com a consciência de que somos espíritos, que estamos desencarnados. Alguns estão aqui agora para terem essa consciência, para entenderem que morreram e que desencarnaram, e que estão vivos no corpo, morreram corpos e que despertaram corpos espirituais, não é? Nós já estamos tendo essa visão, mesmo encarnados, já é um ganho, já vai nos ajudar nesse processo de perturbação. E aí aqueles de nós que vivem essas dificuldades, despertamos no mundo espiritual como bebês, fragilizados, levando para o mundo espiritual todas as nossas debilidades e fraquezas, culpas, remorsos, ressentimentos, e aí esse processo é doloroso.
ou despertamos no mundo espiritual como soldados, forjados num campo de batalha. Porque aqui, meus irmãos, é um campo de batalha. A cada segundo estamos vivenciando uma batalha, íntima ou externa, né? E aí, quando despertamos lá, se travamos essa batalha com brio, com lucidez, com consciência das leis morais, evangelizados, despertamos como soldados retornando da batalha, gloriosos, vitoriosos. E aí é mais fácil vivenciar a vida errante, planejando o retorno à vida na carne, não é? E aí, a erraticidade, então, esse estado de errante. Kardec diz na questão 224 que é um intervalo entre uma encarnação e outra. Ou seja, o estado errático, a erraticidade, é um intervalo entre as encarnações. E ele pergunta quanto dura. Isso demora muito? E também vai depender. Depende de como o espírito vai trabalhar isso, porque depende do próprio livre-arbítrio dele. Há espíritos que, quando saem daqui, carregam suas paixões e seus vícios e tem que vivenciar isso lá do outro lado, sofrendo isso, passando pelas dificuldades de reviver os impactos morais que ele causou e regurgitando, ruminando isso no mundo espiritual. Outros não, outros chegamos no mundo espiritual e lá passamos a trabalhar, a nos planejar. Pedimos até para ficar mais tempo, para estudar, né? Então vai depender muito de como estamos e das nossas necessidades no mundo espiritual, esse tempo de duração entre as encarnações, né? Os espíritos superiores levam mais tempo. Nos mundos superiores, esse intervalo é menor, quase imediato, porque os corpos já são muito depurados, já são muito sutis. Então, estar encarnado ou desencarnado é quase a mesma coisa, né? Agora, conosco, não. Existe uma necessidade de preparo para retornar, não é? E o estado moral do espírito? Como é que nós chegamos do outro lado? Que depende só de nós, né? Kardec pergunta nas questões 228, 229, 231, que ele citou, sobre como nós retornamos, como é o nosso estado moral, como vivenciamos isso lá, com as nossas paixões, com os nossos vícios, carregamos isso conosco ou deixamos aqui na Terra, não é? Então ele mostra que muitos de nós carregamos as paixões e os vícios, não conseguimos nos desvencilhar do churrasco, nem do drink, da bebidinha, do café que a gente adora, não é? Ou de outros gostos que a gente curte aqui na Terra, que nos atrai para a Terra, nos atraem para cá de volta, não é? A sexualidade, a sexolatria e outras coisas mais que nos prendem aqui, vícios e paixões. Nas questões 907 e 908 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se paixão é uma coisa ruim. Na questão 907, os espíritos dizem que não, que a paixão ela é um excesso, aliada à vontade, mas que pode nos levar a realizar grandes obras, né? Um espírito que é muito perseverante, por exemplo, um engenheiro, quer construir uma ponte. Por que ele constrói a ponte? Porque ele tem a paixão pela engenharia e quer terminar a ponte. E com a vontade dele, né, excedendo-se muitas vezes no tempo, ele planeja e constrói a ponte. Agora, a paixão é um mal quando ela não é controlada, quando não é dominada. Na questão 908 ele fala isso, que é como um cavalo. Se é dominado, produz grandes obras. Se não tem domínio, ele produz desastres. Então a paixão é mais ou menos assim. Da mesma forma, quando nós chegamos ao mundo espiritual, nós levamos essas paixões, controladas ou descontroladas. Se estão controladas, muitas delas ficam aqui, porque não precisamos mais delas lá. Mas se elas são descontroladas, se nós nos comprazemos com elas, elas seguem conosco. E lá nós queremos viver o quê? A terra. Essas paixões, essas sensações. E aí nos prendemos, nos apregoamos por essas paixões ao ambiente terrestre, né? E Kardec pergunta da felicidade também. Se os espíritos no estado de erraticidade, no estado errante, são felizes ou infelizes, na questão 931.
E os espíritos respondem que sim, mas que depende de cada um de nós, não é? Depende dos méritos que nós alcançamos para sermos mais ou menos felizes. Depende de como administramos as paixões, se as deixamos aqui ou se levamos conosco. E ele coloca que, além desses méritos, a visão e a análise das existências anteriores nos trazem felicidade, pelo que nós conquistamos, o que nós deixamos de ser em relação ao anterior e o que nós conquistamos. Então, a análise do passado nos traz, para os espíritos vitoriosos, nas suas provas, felicidade. Além disso, os laços espirituais, né? Os laços que nós cultivamos aqui, nas relações que temos uns com os outros, nas amizades que cultivamos, né? Que seguem conosco para o mundo espiritual, e aí quando regressamos à pátria espiritual, somos recebidos por esses irmãos, que são a nossa verdadeira família, a família espiritual. E esses laços também, ou seja, de rever aqueles que amamos no mundo espiritual, também nos trazem felicidade. Então o espírito é feliz, dependendo de como ele é, de como se relaciona aqui, do que ele cria aqui, do que ele trabalha aqui, do que ele produz aqui, do que leva para lá, não é? E aí a outra questão que ele faz, está na questão 227 e 230, que ele pergunta se o espírito progride. Se no mundo errático, se na erraticidade, na vida espiritual, se nós nos instruímos, se nós estudamos, né? Se nós progredimos no mundo espiritual. E aí os espíritos respondem assim, segundo a sua vontade, ou seja, depende de nós. Aí mais uma vez vem uma potência da alma, a nossa vontade. Então, progredimos no mundo espiritual, se quisermos progredir. E aí vem um exemplo muito interessante, que o livro Céu e Inferno traz vários relatos, né, de espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, né, infelizes. Então tem vários relatos do mundo errático. Vários testemunhos. E um desses testemunhos está no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que fala dos espíritos endurecidos. E é o espírito Angeli. O título é Angeli, a nulidade da vida. Então eles estão fazendo uma evocação, de repente ela se apresenta na Sociedade Espírita de Paris. E quando ela se apresenta, eles começam a perguntar um monte de coisa para elas, ela não quer responder. Ela fica firme, endurecida, né? Ela é orgulhosa, aí não quer falar. Aí quando ela começa a falar, ele pergunta o que ela está sentindo, ela diz que está triste, que não quer estar ali, que não sabe por que está ali. E aí, por que está triste? Aí ela não quer falar. E no final ele fala assim, você pode ficar feliz. O que você fez na tua vida antes de desencarnar? Ela, nada. Aí ela fala, você pode ficar feliz, aqui temos trabalho, temos o que fazer. Você pode nos ajudar esclarecendo os outros espíritos. Ela diz assim, mas eu não sei orar. Aí ele falou assim, não, mas não precisa, você só nos ajuda, você só fica presente. Aí ela fala assim, é muito fatigante. Ou seja, ela não quer nada, ela não quer fazer nada. Nem encarnada, nem desencarnada. Ou seja, aí é o que os espíritos respondem aqui sobre o progresso. Nós, desencarnados, na erraticidade, nós vamos progredir se quisermos, se for da nossa vontade, né? Muitos espíritos dizem, se nós achamos que trabalhamos aqui, lá há muito mais campo de trabalho. Então, cabe a cada um de nós corrermos atrás e irmos trabalhar no mundo espiritual, né? E aí, em estado errante, vivenciando a vida no mundo espiritual, com esses diversos campos de trabalho, onde nós mais trabalhamos? Aqui, entre os encarnados, não é? Estudamos, nos preparamos lá, nos aprofundamos. Às vezes as pessoas falam assim, bom, gente, como a doutrina espírita me é linda, me é esclarecedora, como eu entendo, como eu percebo a doutrina espírita, né? Por quê? Porque estudou a doutrina espírita antes de encarnar. Então tem uma facilidade grande de perceber, entender, de interpretar a doutrina espírita e os evangelhos. Então se preparou antes, não é? Então nós estudamos, nos preparamos para vir para cá,
e observamos os encarnados e a ambiência dos encarnados. É aqui, entre os encarnados, que os desencarnados aprendem mais. Aprendem o que não foram, o que podem ser, o que podem se melhorar. Quer ver um exemplo? Evangelho no lar. Quando nós fazemos o Evangelho no lar e nos reunimos em família, muitos desencarnados se apresentam e se reúnem a nós para perceberem e entenderem a beleza do que é estar reunido em torno de Jesus, em torno da palavra do Cristo, e interpretando, e estudando, e se aprofundando no Evangelho, buscando uma evolução moral, buscando o entendimento, dando os nossos testemunhos na ambiência de família, que é um ambiente difícil de se viver, que só muda de endereço, nós sabemos. As famílias são ambientes que nós pedimos para voltarmos incorruptíveis, para voltarmos vigorosos, para voltarmos gloriosos, não é? Então há necessidade disso, de que eles estejam entre nós para amadurecerem, para perceberem o quanto a vida na carne, pelos nossos testemunhos, a vida na carne é importante para esse engrandecimento, para esse crescimento. E aí, as outras formas de nós progredirmos é com os conselhos dos próprios espíritos benfeitores, que a nós estão ligados a todo o tempo, nos ajudando, nos instruindo. Viram lá nosso lar? André Luiz tem sempre um instrutor com ele, um benfeitor, trazendo os esclarecimentos, e ele faz um monte de perguntas e tira dúvidas, não é? Então, os livros de André Luiz nos trazem assim, os exemplos muito claros de que esses benfeitores estão sempre junto a nós, nos dando conselhos, nos instruindo, para que nós evoluamos, para que nós aprendamos no mundo espiritual. E aí, passando ao outro ponto, que é sobre a reencarnação, nosso tempo é curto, né? E aí, sobre a reencarnação, tem uma frase de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos, na fala com Nicodemos, né? Nos versículos 5 a 7, que Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis de que eu vos disse que é necessário que nasçais de novo. Então ele mostra para a gente o quanto é importante a gente mergulhar num útero, numa placenta, no líquido, na água, e nos formatarmos num corpo, assumirmos esse corpo e estarmos aqui vivendo em espírito o corpo. E aí nós renascemos no corpo, ou seja, e em espírito quando deixamos esse corpo no mundo espiritual. Cada retorno ao mundo espiritual é um renascer, né? Então, renascemos e renascemos várias vezes. E ele nos mostra a necessidade, Jesus, a necessidade de estarmos nesse ciclo para nos depurarmos e alcançarmos o reino de Deus, que é o estado de pureza, o estado de plena consciência de estarmos em Deus, não é? Estamos a todo tempo em Deus, mas ainda não temos essa consciência, ainda não vivemos isso, não é? E aí, quando falamos de reencarnação, ele pergunta na questão 223, se o espírito, quando desencarna, se estando no estado de erraticidade, a encarnação é imediata. Ele é imediato reencarnar? E os espíritos falam que não, depende. Algumas vezes sim, e na maioria das vezes não. Nós ficamos por tempos mais longos no estado da erraticidade. Nos mundos superiores, como nós já falamos, os corpos são mais sutis, mais depurados, muito parecidos com a estrutura perispiritual, a reencarnação é quase imediata. Imediato aqui, entre nós, só os animais. Um cãozinho desencarna, alguns dias depois já está numa cadela prenhe de novo. É rapidinho, né? Mas nós não. Nós passamos por todo um processo de esclarecimento, de estudo, de preparação, né? Nós, espíritos medianos. Porque Kardec, na questão 132 e 133, nos diz que o objetivo da encarnação, do Livro dos Espíritos,
o objetivo da encarnação é o progresso. E no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 8, fala que as tribulações, ou seja, as encarnações, né, ou seja, as nossas vivências físicas, elas podem ser impostas ou livremente escolhidas e aceitas. É imposta quando o espírito é endurecido e não tem conhecimento, é ignorante e não tem conhecimento para fazer as próprias escolhas das provas e das expiações, e ele vem arrastado para um corpo quase que imediatamente. Quando é aceita ou escolhida, não. Nós, espíritos medianos, planejamos a nossa encarnação. Planejamos os corpos, as doenças, as famílias, tudo. E aí nós aceitamos aquelas provas e vimos a esse mundo para poder passar por elas e conquistar as nossas virtudes. Não é? E aí a gente tem, além desse processo de alcance da perfeição, limitações para a encarnação. A encarnação ela é limitada, não é? Pelo próprio planeta, pelos nossos corpos e pelo nosso próprio corpo perispiritual. À medida que o planeta se depura, muitos de nós não encarnam mais aqui. Vamos encarnar em mundos inferiores à própria Terra. Não é? À medida que os nossos corpos se depuram, vai exigir nesses corpos espíritos melhorados, ou seja, com perispíritos mais depurados. E assim a reencarnação tem seus limites, para o planeta, para os corpos e pela própria tessitura perispiritual. E aí nós temos a outra condição, que é a prática do que nós estudamos, ou seja, nós na erraticidade estamos nos preparando para retornar, e aqui o grande tchan, né, vamos dizer assim, a grande conquista nossa é poder praticar o que nós nos planejamos no mundo maior. Então a gente vem para cá, para um estado purgatorial, vamos dizer assim, para expurgar no corpo faltas que nós cometemos no passado, e um estado prisional, ou seja, estamos vivenciando o corpo, limitando o espírito que somos. Quando estamos no estado errático, nós estamos com todas as potências do espírito, más e boas, né? No corpo, o corpo filtra isso tudo. Então limita o espírito nas suas más tendências, impulsiona o espírito ao próprio esforço para poder vencer as más tendências, porque essas tendências não podem extrapolar a própria estrutura física, né? Alguns não, pela mediunidade sim, né? Mas a maioria de nós. E ele, com isso, desenvolve autocontrole e autoconhecimento. Então o corpo para a gente é importante para que nós desenvolvamos autocontrole e autoconhecimento. Com isso chegamos no mundo espiritual, na erraticidade, numa fase mais equilibrada, mais lúcida, com mais conhecimento, com mais percepção do que nós necessitamos nos melhorar para reencarnar de novo. E aí, finalizando, vai dar para falar muita coisa sobre os mundos transitórios. Então vou dar só as dicas, né? Questões 232 a 236, Kardec fala dos mundos transitórios. Pergunta aos espíritos se o espírito no estado errante ele pode ir aos mundos transitórios. E os espíritos respondem que sim, que nós vamos aos mundos transitórios, mas na maioria de nós, na maioria dos casos, nós permanecemos ligados aos mundos que nos são conformes. Não é? Alguns de nós têm a chance de irmos a mundos mais elevados para podermos ser estimulados ao progresso quando retornamos aqui. Outros de nós vamos a mundos inferiores para impulsionarmos o progresso. E outros de nós estagiamos em mundos de repouso, esses mundos transitórios, né, que ele cita, para podermos nos refazer de grandes estados de erraticidade, grandes permanências no estado errático, né? E aí, para leitura, nós recomendamos a questão 188 do Livro dos Espíritos, que fala do planeta Júpiter, do Sol, de algumas situações de espíritos no estado errático que visitam essas situações. A Revista Espírita de abril de 1858, que fala do espírito Bernard Palissy, falando sobre Júpiter. O livro Estrela de Luz, capítulos 15, 24 e 25, que fala do planeta
Estrela de Luz, que é um planeta ditoso, um planeta feliz. O livro Na Próxima Dimensão, do médium Bacelli, Carlos Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira, né? E Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, que tem um capítulo que fala sobre as belezas de Saturno. Colocando na internet lá, Beleza de Saturno, vai aparecer esse texto, né? Para encerrar, então, eu deixo uma frase do livro Justiça Divina, uma frase de Emmanuel, que fala dessa nossa busca por entendermos como estaremos no outro lado, né? E o que podemos fazer. Então ele diz assim, Emmanuel, se desejas saber quem és, observas o que pensas quando estás sem ninguém. Se queres conhecer o lugar que é teu destino depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Não ouvides, assim, enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Que Jesus abençoe, ilumine e proteja cada coração aqui presente e nos estimule sempre ao esforço no bem. Muita paz, meus irmãos.